Em Conselho de Ministros, realizado esta semana, o Governo deixou a recomendação. Recomenda ao Executivo, pela voz do Ministro da Educação, que os alunos do primeiro e segundo ciclo, até aos 12 anos, sejam proibidos de usar o telemóvel nas salas de aula e no recreio. Já para os alunos do terceiro ciclo, entre os 12 e os 15 anos de idade, a recomendação é que sejam criadas medidas que restringam e desincentivem o uso dos smartphones dentro da escola. Entretanto, já várias escolas começaram autonomamente a proibir os smartphones e também o próprio Conselho das Escolas deixou recomendações num parecer pedido pelo anterior Governo. E é deste ponto de partida que debatemos hoje o tema com a seguinte pergunta: os telemóveis devem ser proibidos nas escolas? Para debater a questão, juntamos desta vez dois professores do ensino básico, David Ferreira, professor de Físico-Química no agrupamento de escolas Alcaides de Faria, e também Alberto Veronesi, professor do primeiro ciclo e diretor do agrupamento de escolas de Santa Maria dos Olivais. A moderar esta causa própria está o jornalista André Maia. David Ferreira, Alberto Veronesi, agradeço a ambos por terem aceitado o nosso convite aqui na Rádio Observador. Vamos estar aqui a debater durante os próximos minutos esta questão. Os telemóveis devem ser ou não proibidos nas escolas? À semelhança do último episódio, relembro que agora também os nossos ouvintes podem participar nesta questão. Está aberta a votação numa publicação no Instagram, na conta do Observador de Instagram, em @observador.pt, e podem participar também para, no fundo, dar a sua opinião quanto a este tema. Por cá, comece por si, David Ferreira. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Para si, pergunto, os telemóveis devem ser proibidos nas escolas? Muito bom dia. Bom dia também a quem nos está a ouvir e obrigado pelo convite. Eu responderia da seguinte forma. Nós temos tido, ciclicamente, nas escolas, grandes planos de transição para o digital. Já há décadas que temos planos desses, mas certamente as pessoas recordarão o Magalhães e agora, mais recentemente, o plano de transição digital com o empréstimo de computadores. São planos que envolvem enormes investimentos em formação de professores e também em equipamento, mas não têm resultado. Nós não conseguimos aproximar os alunos mais do digital graças a esses planos. E não tem funcionado por um motivo muito simples. É que a sala de aula exige flexibilidade, exige rapidez, exige que nós não tenhamos tempos mortos. Nós não podemos ter computadores que avariam de repente. E exige que nós estejamos a usar os computadores de uma forma muito regular. Ora, curiosamente, todos estes planos falharam, mas os alunos com um telemóvel vieram resolver o problema para quem utiliza o digital. E eu sou um exemplo de um professor que utiliza o digital e tem preocupações com o digital. Gostaria de dizer que utilizar o digital não significa que vamos abdicar de cadernos e de livros em papel. Significa simplesmente que vamos aproximar a escola e as aprendizagens daquilo que é o mundo real. E David Ferreira, do que percebi também, e também de algum contacto próximo consigo, do que percebi é um professor que também utiliza o telemóvel nessas aulas. Nota que existe essa proximidade dos alunos na aprendizagem, na forma como até se interessam pelas matérias, usando o telemóvel também na sala de aula? Sem dúvida. O telemóvel veio, de facto, resolver... Bom, digamos, eu sou professor há 28 anos. Portanto, eu já passei pela fase em que não tinha o telemóvel e senti a necessidade do digital. E lutei muito para tentar encontrar uma solução para esse dilema. E, desde 2017, eu felizmente vivo numa zona em que todos os alunos têm telemóvel. E todos neste momento têm internet móvel, curiosamente, e portanto, se a internet da escola falhar, eu tenho esse equipamento. Mas tenho alternativas se não tivermos isso, obviamente, nós temos que ter a escola inclusiva. Mas a diferença em termos de aprendizagem é absolutamente colossal. Nós não estamos a falar de uma experiência. Eu bem sei que hoje em dia nós estamos muito presos às evidências científicas, não é? É um bocadinho como nas cruzadas o Deus quer.
mas eu tenho a minha própria evidência científica, eu e os meus alunos. David Ferreira, deixa-me passar a palavra ao Alberto Veronesi, também para equilibrarmos aqui um pouco os tempos. Alberto Veronesi, bem-vindo, obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Faço a mesma questão com que abri com o professor David Ferreira, mas em sentido contrário. Porque é que para si, creio que é um pouco mais cético em relação a isto, qual é a sua opinião em relação a esta questão que foi lançada pelo Governo? Os telemóveis devem ser proibidos nas escolas e principalmente nas salas de aula? Bom dia, obrigado pelo convite, cumprimento também o David Ferreira. É assim, proibir taxativamente, que não foi isso que o Governo fez. Atenção, o Governo faz uma recomendação de proibição, ou seja, entrega aos agrupamentos de escola e às direções dos agrupamentos a decisão final. E eu acho que este deve ser o caminho. Pronto, exatamente também porque nós temos que perceber, de facto, que estamos invadidos pelo tecnológico, a escola está invadida pelo tecnológico, mas estas restrições, esta recomendação de proibição tem muito mais a ver com o uso dos telemóveis em contexto escolar que não em sala de aula em termos pedagógicos. E, portanto, há aqui um misto. Se eu concordo, de facto, que em determinados ciclos, nomeadamente nos mais velhos, a partir do 3º ciclo, em secundário, o telemóvel pode servir como ferramenta pedagógica, já não concordo que até ao 6º ano eles andem todos de telemóvel na mão pela escola, sentados no chão, sem poderem conviver, perturbando assim o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da empatia, criando situações. Há vários estudos científicos que nos apontam. Nós temos vários países da Europa, nomeadamente da Europa do Norte, portanto os países nórdicos, que já fizeram este caminho antes de nós e que já estão na fase de recuo, de arrepiar caminho. Porquê? Porque não conseguiram fazer, portanto, chegaram à conclusão que deixar entrar a tecnologia e os telemóveis na escola desenfreadamente, sem o mínimo de regras, não é um sistema. Não é? É claro que aqui eu acho que os encarregados de educação também têm uma palavra a dizer. Porque, repare-se, nós não podemos achar que, pelo facto de proibir os telemóveis na escola, os jovens e os jovens adultos não vão utilizá-los fora da escola. Mas, pelo menos naquele espaço, eles sabem que há aquelas regras e, portanto, vão ter que as cumprir. Eu, neste momento, na escola secundária, que agora dirijo, o agrupamento, vejo muitas vezes os miúdos todos sentados no chão, de cabeça virada para o telemóvel, o que é um contrassenso com aquilo que acontecia no meu tempo, quando eu frequentava a secundária, em que estávamos todos ou nos salões de jogos, ou a conversar uns com os outros. Isto hoje praticamente não se vê. Portanto, eu acho que é isto que se deve combater, e, portanto, concordo. Aliás, já tinha falado até aqui no Contracorrente, a convite da Helena Matos. Concordo, de facto, com esta recomendação. Já tinha achado que o Governo devia ter feito esta recomendação, até porque respalda as decisões dos diretores. Portanto, os diretores neste momento têm um respaldo governativo, um respaldo de uma recomendação de alguém que os tutela, portanto, que está acima, e isso pode ajudar, de facto, a que se criem aqui ambientes livres de tecnologia, seja no recreio, e claro, eu creio que ninguém é radical ao ponto de dizer não, a partir de agora não entra um único telemóvel nem na sala nem na escola. Não é isso que se trata. Trata-se de recomendações, pelo menos de regulamentar. Obviamente que até ao 6º ano, aos 12 anos, que é aquilo que o Governo diz, deve ser proibido dentro da escola. Porque até ao 6º ano, mesmo aqueles que pudessem precisar de uma pesquisa, as crianças, os miúdos até aos 12 anos não têm assim tantas ferramentas quanto isso para poderem fazer o uso do telemóvel dentro de uma sala de aula para uma pesquisa. Alberto Veronesi, acredito que já começam a fazer. Diga. Sim, sugeria que passássemos aqui a alguns temas também em revista, claro. E alguns dados também, alguns até já foram de certa forma lançados por vós. David Ferreira, volta a si. Em junho do ano passado a Unesco divulgou um relatório extenso, mais de 500 páginas, onde admite alguns benefícios no uso da tecnologia nas salas de aula, mas diz também, e cito, ter encontrado evidências de que o uso excessivo dos telemóveis está ligado à redução do desempenho educativo, e diz também, e cito, que demasiada atenção à tecnologia na educação tem normalmente um custo elevado. Da sua experiência também, dentro da sala de aula,
consegue reconhecer esse, ou já conseguiu ver esse custo elevado, ou tem precisamente a experiência contrária daquela que a Unesco alerta neste relatório? Não, sem dúvida que sim. O telemóvel tem ou pode ter um efeito muito prejudicial na aprendizagem. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. E é por isso que o telemóvel não pode ser proibido nas escolas, porque nós nas escolas podemos regular o uso do telemóvel, nós podemos influenciar os nossos alunos. Nós não os podemos abandonar. Nós não podemos barrer o problema para debaixo do tapete, que é isso que nós fazemos se proibirmos a entrada do telemóvel nas escolas. Portanto, repare, apesar da autoridade das escolas e o respeito pelos professores estar de facto bastante abalado, nós ainda temos essa capacidade de educar. Porque no dia em que nós não tivermos essa capacidade de educar, eu falo por mim, eu vou-me embora. Portanto, nós temos a capacidade, e eu tenho a experiência também disso, de conseguir regular e de conseguir fazer aquilo que o Alberto estava a dizer, que é os alunos passarem a correr, passarem a divertir-se de outra maneira e não estar focados nos telemóveis, que de facto constitui um dano terrível. Eu sou pai e sei quanto também padeço com essa dependência que a minha filha tem das redes sociais. De facto, é uma luta terrível com isso, porque são coisas muito apelativas para eles. E nós vamos ter de fazer com que a escola, a sala de aula, seja igualmente apelativa. Isto não vai lá de outra maneira. Nós vamos ter que ser exigentes, mas tornar a sala de aula muito mais agradável, muito mais apelativa e usar as mesmas armas que as redes sociais usam, ou pelo menos, enfim, armas semelhantes, para que consigamos não andar a tentar agarrar o vento com as mãos, que é isso que nós aqui estamos a tentar fazer ao proibir o telemóvel. O tempo não volta para trás, não é? Alberto Veronesi, por outro lado, no mesmo relatório, a Unesco reconhece que o uso de telemóveis, computadores ou dispositivos pode ter benefícios de aprendizagem. Também no ano passado, ainda durante o governo de António Costa, o Ministério da Educação de João Costa pediu um parecer ao Conselho das Escolas sobre este tema. O Conselho considerou que proibir os telemóveis não resolve nada e um dos argumentos usados foi que os smartphones podem ser recursos ao dispor de alunos e professores para favorecer as aprendizagens. A minha pergunta é, proibir os telemóveis ou caminhar nesse sentido não pode levar a esse desaproveitamento da tecnologia, virarmos as costas àquilo que pode ser o futuro da sala de aula em Portugal e pelo mundo? Sim, a pergunta é pertinente, mas a questão aqui, eu não concordo exatamente com a proibição taxativa, é como disse inicialmente. Eu acho que para o uso pedagógico em determinados contextos e, portanto, numa área específica em que se pode utilizar, lá está, na sala de aula, com o professor de Físico-Química, por exemplo, ou com o professor de Matemática, onde eles utilizam porque têm a calculadora científica diretamente no telemóvel, em vez de trazerem sempre... Tudo bem, aí não vejo absolutamente nada e isso já é um assumir da tecnologia e de um deixar entrar da tecnologia dentro da sala de aula. Antigamente, quem não levava a Texas Instruments para a sala de Matemática de um 10º ou 11º ano, não conseguia fazer a aula. Neste momento, os próprios telemóveis, com uma aplicação que possam ter, pode ajudá-los em determinados contextos e, portanto, serem de facto ferramentas pedagógicas. Só que o perigo não é a utilização específica dentro da sala de aula sobre a supervisão do professor. Se fosse esse o problema, era um não problema até. A questão é que eles utilizam o telemóvel ao longo do período todo que passam nas escolas, porque não há uma área específica onde eles possam usar, portanto, não há áreas específicas, por exemplo, podia-se criar áreas onde houvesse mesmo a proibição de uso, por exemplo, nos recreios. Porque é que estão todos os recreios com os telemóveis na mão? Podia dizer, no do recreio grande, lá está, para contactar com os pais muitas vezes, ou marcar alguma coisa, porque os jovens hoje em dia também utilizam o telemóvel para fazer marcações, consultas, tudo. Nós sabemos que o telemóvel temos lá um mundo, não é? Mas, portanto, criar algumas restrições
para equilibrar aqui aquilo que é o foco enorme que os jovens adultos, e não só isso, e só os jovens, têm com o telemóvel, e criar aqui o equilíbrio daquilo que deve ser também o trabalho da escola, que é ajudar na integração, ajudar na criação de empatia, ajudar no desenvolvimento físico-motor, no desenvolvimento social, portanto, as conversas, ou seja, não sei se alguma vez fizeram esta experiência, mas é interessante. Se nós retirarmos, eu tenho 2 filhos e fiz isso, se nós retirarmos, e lá está, estou aqui como o David, e também sinto que de facto é uma luta, Claro. é uma luta diária para evitar que eles estejam nos telemóveis. Mas se fizermos o exercício de retirar os telemóveis durante um dia ou 2, vamos perceber que eles naturalmente, não é, vão criar alternativas portanto, de poderem fazer outro tipo de brincadeiras, de se distraírem com outra coisa que não seja aquele imediato do passa o dedinho para baixo que vem um novo reel. É? Alberto Veronesi, há pouco mencionou aqui um ponto que acho interessante e que gostava de perguntar ao David Ferreira. David Ferreira, o Alberto Veronesi falava há pouco da possibilidade de se usar um telemóvel, uma aula de Fisicoquímica, de Matemática. Tendo também o professor David Ferreira essa experiência no uso na sala de aula, como é que se consegue ter um controle efetivo e eficaz de que os alunos estão naquele determinado momento, naquele determinado ecrã e não estão ao mesmo tempo, enquanto têm a calculadora ou uma aplicação de escola aberta, ao mesmo tempo têm se calhar o TikTok aberto ou uma aplicação de mensagens aberta? Consegue-se fazer esse controle de forma eficaz na sua experiência? Bom, eu sou um professor bastante tradicional. A minha utilização do telemóvel resume-se praticamente ao treino. Eu julgo que a escola, a aprendizagem, necessita de dois ingredientes. Atenção nas aulas, e para isso nós temos que reduzir o período de exposição do professor. Portanto, o professor tem de falar menos tempo, e depois muito treino. E esse treino faz-se, no caso da minha disciplina, esse treino faz-se no laboratório, obviamente, e depois faz-se também com exercícios. Exercícios de aplicação, os malfadados TPCs, não é? que nós tínhamos no nosso tempo de estudantes. Esses TPCs, portanto, esses exercícios de aplicação, nós podemos continuar a tê-los em papel, mas temos muito a ganhar se os passarmos para exercícios eletrónicos, como acontece, por exemplo, como está previsto acontecer, com os exames digitais. Portanto, passar a ter toda a parte de exercícios, toda a parte de treino, especificamente no telemóvel. Eu consumo 1/3 das minhas aulas com os alunos a fazer exercícios com o telemóvel. E depois, evidentemente, também os fazemos com papel. Isto é importante ser dito. Claro, sim. Nós não estamos a substituir. Nós estamos a acrescentar. David Ferreira, muito diferente. Porque temos mesmo muito pouco tempo, vou só fechar com o professor Alberto Veronesi para equilibrarmos também. Alberto Veronesi, muito rapidamente, num minuto, olhando aqui apenas para a responsabilidade dos alunos. Os dois já foram professores de várias gerações. Nos anos 80, 90, os alunos levavam Walkmans para as escolas. A geração de 2000 levou os Game Boys, os Tamagotchis. Nunca ninguém propriamente os proibiu de os levar. Eles é que tiveram de aprender sozinhos a gerir esse uso. Aqui, ao termos estas restrições no uso telemóvel, nos recreios, por exemplo, nas escolas, não estamos também a retirar essa responsabilidade de crescimento aos alunos, deles próprios aprenderem sozinhos o que é que devem ou não devem fazer, quando é que o devem ou não fazer? Sim, num mundo idílico isso seria possível fazer-se, mas nós também sabemos, e também há estudos que nos indicam isso, que nós temos hoje em dia os alunos No outro dia li um estudo que dizia que hoje em dia a idade, portanto, a maturidade de um jovem adulto de 18 anos é equiparado a uma criança de 14 de há 20 anos atrás.
Portanto, nós estamos a falar de jovens que, infelizmente, nós sabemos disso, também vários estudos da forma como agora se educa, não é? Nós, pais, educamos os nossos filhos, não é? Os pais helicópteros, os pais que vão às faculdades reclamar notas em vez de terem os miúdos. Portanto, nós estamos também com uma sociedade bastante mudada, certo, não é? Bastante alterada, também por causa dos impactos do digital, não é? É evidente, nós somos das gerações que mais alterações no digital recebemos e, portanto, temos que encarar e não fazer o mesmo que se fazia. Ok, não se proibiu os tamagotchis, é um facto, mas os tamagotchis não era um fechar dentro de copas, não é? Portanto, não havia aquele fechamento para dentro. Eles até, muitas vezes, comparavam tamagotchis, jogavam o Game Boy, que não eram todos que tinham, passavam entre todos, quer dizer, havia outras dinâmicas que hoje em dia com os telemóveis não há. É mais difícil. E é importante também dizer que, de facto, há estudos, nomeadamente nos países nórdicos. Eu lembro os países nórdicos porquê? Porque nós falamos sempre dos países nórdicos como exemplo a seguir. Então, se temos lá em cima, na Noruega, nomeadamente, um estudo que diz que, com a proibição dos telemóveis, no ensino básico, estamos a falar do ensino básico, houve um aumento, portanto, uma diminuição, de 20% de procura de cuidados de saúde mental. Houve um aumento de 5 a 10% nos resultados académicos. Houve uma diminuição do bullying e do cyberbullying entre colegas da mesma escola. Portanto, nós estamos aqui a educar, a escola está a dar também, que também é esse um dos papéis da escola, que é para educar. concluir, por favor, sim. Pronto, para dizer que sim, portanto, acho que o Governo fez bem em recomendar a proibição e agora cabe aos agrupamentos e a nós, diretores, agir em concordância e definir o que se deve fazer e, sobretudo, criar alternativas dentro do espaço escolar para que eles não sintam aquela ansiedade por não terem o telemóvel. Olhando para a nossa votação que está em aberto no Instagram do Observador, com uma publicação relativa ao tema de hoje, os telemóveis devem ser proibidos nas escolas. 77% dos nossos ouvintes, seguidores, leitores, 77% acha que sim, que devem ser proibidos, 23% acha que não, que os telemóveis não devem ser proibidos. Já sabe que o Casa Própria regressa todos os dias, sábado, às 11h10, agora em novo horário. Professor David Ferreira, professor Alberto Veronesi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e muito obrigado por terem estado hoje connosco neste debate. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, bom dia, obrigado.